outra história do livro Onde Estão as Moedas. Outra noite qualquer, de outro tempo, outra pessoa teve o mesmo sonho, já que cedo ou tarde, todos chegamos a ter esse mesmo sonho. Vinham seus pais e depositavam algumas moedas em suas mãos. Nesse caso, também não sabemos se eram milhares, se eram centenas, se eram dezenas, se era de ouro, se era de prata, se era de lata, ou se era apenas um par. Não sabemos de que material, era feito. Ao sonhar que recebia suas moedas de seus pais, a pessoa sentiu certo incômodo, sentiu-se invadida por uma amarga inquietude, por uma sensação de tormento e um dilacerante mal-estar. Dormiu o restante da noite, remexendo-se, agitado entre os lençóis. Ao despertar, o indivíduo, ainda agitado, sentiu um incômodo que parecia raiva, mas que também tinha algo de queixa, de ressentimento. Sua expressão era de sofrimento, inconformismo, revoltado, ligeiramente envergonhado, decidiu caminhar até a casa dos seus pais. Ao chegar, olhando-os de soslaio, disse: "Na noite passada, vocês vieram a mim em sonhos e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas ou poucas. Também desconheço o material que eram feitas. Se eram de metal precioso ou não, não importa, porque me sinto vazio, prejudicado, ferido. Vem lhes dizer que suas moedas não são boas, nem suficientes para mim. Não são as moedas de que necessito, nem as que mereço, nem as que me correspondem. Portanto, não quero e não aceito, ainda que tenham vindo de vocês e que cheguem a mim por meio de vocês. Com elas, meu caminho seria muito duro ou muito triste, eu não conseguiria ir longe. Caminharei sem as suas moedas. E os pais, que como todos os pais se sentem menores e sofrem, não tendo o reconhecimento dos filhos. Retiraram-se, diminuídos, tristes, para o interior da casa. Com desgosto e angústia, compreenderam que podiam dar ainda menos do que haviam dado àquele filho, porque diante da dificuldade de aceitar e receber, a grandeza e o desejo de dar se fazem pequenos e definham. Fizeram silêncio, confiando que, com o passar do tempo e a sabedoria que a vida traz, talvez chegassem a endireitar os rumos do filho. E foi estranho o que aconteceu em seguida. Após ter pronunciado aquelas palavras perante os pais, o filho se sentiu impetuosamente forte, mais forte do que nunca. Tratava-se de uma força extraordinária, a força feroz, teimosa e gigante que surge da oposição aos feitos e às pessoas. Não se tratava de uma força genuína, como a que resulta da aceitação dos acontecimentos e está em concordância com as transformações da vida, mas de uma força apaixonada e intensa. Era o tipo de força que configura a paisagem do sofrimento humano, aquela em que as pessoas tratam de se apoiar quando precisam de coragem e de humildade suficientes para aceitar a realidade como ela é e os nossos pais como eles são. A falsa força que nos concede a oposição das coisas, o ressentimento para com as pessoas
e a postura de vítima diante dos fatos vividos. Com o tempo, essa pessoa aprenderá que nenhum sofrimento concede direitos, nenhuma postura existencial edificada sobre feridas concede merecimentos, e que o único sentido desse sofrimento, que não é dor, é fazer sofrer os demais, já que apenas a dor genuína desperta compaixão. Mas naquele dia, o indivíduo abandonou a casa dos pais dizendo a si mesmo: nunca mais. Sentia-se forte, mas também vazio e vulnerável. Ainda que desejasse, não conseguia ficar em paz. À medida que se afastava da casa dos pais, sentiu seus pés se elevarem alguns centímetros do solo e seu corpo, um tanto flutuante, não podia se aperceber de seu peso real. E sentiu algo ainda mais surpreendente. Cada vez que abriu os olhos, tinha a impressão de que via a mesma coisa, um horizonte fixo e estático. O indivíduo foi desenvolvendo uma sensibilidade especial. Assim, quando encontrava alguém ao longo do caminho, contemplava-o com uma enorme esperança e, inconscientemente, se perguntava: será essa pessoa que tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me correspondem? As moedas que não aceitei de meus pais porque eles não souberam me concedê-las de maneira justa e conveniente? Será essa pessoa que tem o que eu mereço? Em certa ocasião, a resposta foi afirmativa. Tudo pareceu fantástico. O indivíduo se apaixonou e sentiu que tudo à sua volta era maravilhoso. E sem se dar conta, começou a esperar que o outro tivesse e lhe desse aquilo que ele não aceitara de seus pais. Contudo, ainda que a esperança de encontrar as moedas parecesse, a princípio, inebriante, quando a paixão acabou, se convertendo em uma relação, e a relação durou tempo suficiente, o indivíduo descobriu que o outro não tinha o que lhe faltava, ou seja, aquelas moedas que ele não havia aceitado de seus pais. Que penal, disse, que pena. Então se queixou amargamente de sua má sorte, culpando o destino. Ele se sentiu desapontado, submetido a um tormento emocional que tomou forma de desespero, desgosto, crise, turbulência, enfado, frustração. É que, embora ainda não soubesse, o outro só podia lhe dar aquilo que tinha e aquilo que lhe correspondia por sua posição. Ainda que quisesse lhe dar tudo e o amasse plenamente, pois a relação de casal é uma relação entre adultos, fundamentada na igualdade de classe, na troca equilibrada e na sexualidade. Em certo momento da vida, esta pessoa teve um filho e seu desgosto se tornou ainda mais doce, esperançoso, mais moderado. Então, tornou a se perguntar: será que este filho tão amado que eu espero tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me correspondem? Aquelas que não aceitei de meus pais porque não souberam me dar de maneira justa e conveniente? Será este o ser que tem aquilo que mereço? Quando respondeu novamente que sim, foi maravilhoso, formidável. O indivíduo começou a se sentir um vínculo especial com aquele filho, um vínculo extraordinário, muito estreito, cheio de expectativas e anseios. De maneira inconsciente, este indivíduo estava convencido de que o filho tinha as moedas de que ele necessitava e logo as daria.
mas o tempo passou e o filho, como a maioria dos filhos, desejou ter sua própria vida e pôr em prática seus propósitos de vida independentes. Amava seus pais e desejava fazer o melhor por eles, mas a pressão de ter uma vida própria tornou-se persistente, imperiosa, avassaladora como a sexualidade. Assim, o indivíduo um dia compreendeu que tão pouco o filho tinha as moedas que necessitava, que merecia e lhe correspondiam, sentindo-se mais vazio, órfão e desorientado do que nunca, entrou em crise, adoeceu. Estava na fase média da vida, se encontrava de uma forma que nenhum argumento já o sustentava, nenhuma razão o acalmava. Sentiu seu interior se quebrar e gritou. Havia tanta urgência em seu tom de voz, seu rosto estava tão desfigurado, nada o acalmava, nada podia confortá-lo. E o que ele fez? Foi a um terapeuta. O terapeuta prontamente o recebeu. Olhou profunda e pausadamente para ele e disse: eu não tenho as moedas. O terapeuta viu nos olhos de seu paciente que ele continuava buscando as moedas no lugar errado e que, no fundo, desejava se equivocar novamente. Ele sabia que as pessoas desejam mudar, mas também que lhe custa dar o braço a torcer, não tendo por dignidade, mas por teimosia e hábito. Mas o terapeuta, que sabia que não tinha as moedas em mãos, pensou: amo e respeito melhor meus pacientes quando também posso fazer o mesmo com seus pais e com a sua realidade tal como é. Ajudo quando sou amigo das moedas que lhes cabem, quaisquer que sejam. Na realidade, aquele terapeuta já vira muitas pessoas em situações similares. Sabia que o paciente, o menino que continuava vivendo em seu interior, amava profundamente os pais e era leal a eles. Ainda que o ardor das feridas e outras causas o impedissem de aceitar suas moedas. É que nas profundezas da alma, ainda que o filho reprove os pais, também se identifica com eles. E quando não pode acolhê-los e amá-los, tampouco consegue amar a si mesmo. Por isso, seu enfoque é amor a tudo e a todos. Naquela primeira visita, o terapeuta acrescentou: eu não tenho as moedas, mas sei onde estão e podemos trabalhar juntos, para que você também descubra onde estão e como pegá-las. Então, o terapeuta trabalhou com isso e o indivíduo. Ele mostrou que durante muitos anos ele tivera um problema de visão, um problema óptico, um problema de perspectiva. Tivera dificuldade para ver claramente. Só isso. O terapeuta o ajudou a ajustar o foco e a regular seu olhar, a perceber a realidade de outra maneira, a partir de uma perspectiva mais clara, mais centrada e mais aberta aos propósitos da vida. Uma maneira menos dependente dos desejos pessoais do pequeno eu que sempre tentava nos governar, que sempre tenta nos governar. Um dia, enquanto esperava pelo paciente, o terapeuta viu que havia chegado o momento de dizer por fim e claramente onde estavam as moedas. Nesse mesmo dia, como que por encanto, o paciente chegou com outra coloração de pele. As feições do rosto haviam se suavizado e disse: sei onde estão as moedas, continuam com os meus pais. Hoje a gente fica por aqui e amanhã teremos mais histórias. Um beijo e para vocês, paz, força e alegria.